Boa noite, pessoal. Ah, Vamos dar continuidade à nossa aula. A gente está na unidade 1, nossa primeira aula, parte 2 da primeira aula, estamos discutindo hoje. E essa aula, então, é referente à segunda semana de aula, que é dia 3/9/21, sexta-feira, tá? Paramos e discutimos a aula passada na questão da política pública de saúde. A gente discutiu o nascimento do Estado, né? A gente reportava naquele momento que a política pública, ou seja, o Sistema Único de Saúde, ela é uma política pública instituída pelo Estado brasileiro. Então, minimamente, a gente tinha que compreender um pouco o que é Estado, o que é sociedade, né? Porque na nossa cabeça todos os estados são iguais, as sociedades são iguais e não são. A característica do Estado brasileiro, ela é singular, ela tem as características próprias e a partir desse Estado, então, nas nossas próximas aulas, a gente vai discutir o nascimento do SUS, criado por esse Estado brasileiro, por isso que é preciso compreender esse Estado, tá? Que tipo de Estado é o nosso? E a gente falava do nascimento da sociedade na aula passada, a gente falou na teoria dos contratos social, falamos de Rousseau, de Hobbes, de Locke, autores contratualistas que defendem que a sociedade nasce a partir de um contrato social. E a gente, na fundação na instituição desse contrato social, funda-se o primeiro estado da civilização, chamado Estado monárquico, na figura central de um rei, de um soberano, né? E como é que funcionou esse Estado? Esse Estado funcionou no nosso país, né, no mundo inteiro, é o primeiro Estado de civilização, e ele tinha as características próprias, né? Centrado num rei, laços de privilégio para esses reis e para esses seus agregados, né? As pessoas mais próximas do rei também tinham laços de privilégio. A, a, a gente está falando da Idade Média, então a riqueza era a partir da terra, então quem tinha terra e o que existia nessa terra era de propriedade dessas pessoas. Então tinha lá um chegado do rei lá, uma pessoa próxima do rei, recebia lá um título de duque, e esse título dava a ele o direito a uma porção de terra chamada ducado. Um marquês ganhava o título de marquês e ganhava lá o título de marquês e com isso uma porção de terra chamada marquesado, principado, né? Então a riqueza da época era a partir da terra e tudo que tinha sobre a terra, né? Desde de exploração para minério, para plantação, né? As pessoas, os materiais, os equipamentos, as riquezas que estavam na terra, era dessa pessoa, né? O dono da terra. Ele então dividia a terra em pequenas porções, né? Chamada feudos. Então quem não existia comércio, não existia liberdade, tudo estava na mão de ferro do rei. Ele controlava tudo e todos, e as pessoas? As pessoas eram praticamente insignificantes, era mais um bem que tinha sobre a terra. Se a pessoa estava em cima daquela terra, ela era propriedade do rei. Como não existia direito à liberdade, então ele tinha um dono, o dono dele era o rei. E esse rei, o que fazia com ele? Ou mandava matar, ou deixava viver, né? Mas não fazia mais nada além disso. E ele trabalhava, e tudo que ele extraía da terra, o rei surrupiava, tomava dele, né? Não podia haver riqueza, comércio, propriedade privada, acumulação de capital, não podia haver nada disso, né? E aí a gente estava falando ainda que uma pequena casta comerciante chamada Burgos começa a se revoltar contra esse modelo. Esses movimentos de revolta ganham força, a gente falou disso, né? Com a queda da Bastilha.
E então os burgos, né, associado aos jacobinos também, uma migração ruralista bem para o centro de Paris, eles criam-se essa grande revolução chamada Queda da Bastilha, né? Se apropria das armas do rei e invade a Bastilha. O que era a Bastilha? Um grande castelo no centro de Paris, onde estavam presos todas aquelas pessoas que falavam contra as duas formas de poder da época, o poder da nobreza e o poder do clero. Se falasse mal do rei ou da sua política, era preso. Se falasse mal da igreja também, era preso. Então, dentro da Bastilha, tinha basicamente pessoas que cometiam crimes, mas também as pessoas que se revoltaram contra o poder do clero, o poder da nobreza. Mas esse modelo, então, é derrubado, né? A gente está falando aí da Revolução Francesa, institui o novo governo, e esse novo governo, então, ele é ancorado em pilares que contrapõem aquele velho Estado monárquico na mão do rei, né? Então, eles criam um novo modelo de Estado, ancorado em 3 principais pilares, que é todos são iguais perante a lei, então não tem mais laços de privilégio, ninguém tem sangue azul, todo mundo tem sangue vermelho mesmo, e todos são iguais perante a lei. Isso é um sustentáculo desse novo Estado. A lei da propriedade privada, então não existe mais rei, né? Mas ninguém pode surrupiar o que é do outro, não pode tomar o que é do outro, o que é seu, ninguém tasca, ninguém pega. E livre comércio. Então, nesse novo Estado também, né, você vai poder comercializar e no limite do seu talento de comerciante, da sua capacidade de acumular bens, ninguém pode te tomar porque aquilo é seu, a gente já falou disso. Então, um novo Estado aí ancorado nesses 3 pilares. Esse novo Estado teve nome, ele foi instituído a partir das ideias, principalmente de Adam Smith, né, que pregava uma nova forma de organização social pautada na liberdade. Esse novo Estado, então, foi chamado de Estado Liberal. Mais tarde, cunhado de Estado Liberal Capitalista. É a base desse modelo que a gente vive até hoje, né? O Estado, então, ele deixa de ser máximo, de ter aquela mão de ferro que o poder monárquico tinha, dono de tudo e de todos. O Estado passa a não ser dono mais, né? As pessoas têm direitos a ser dono dos suas propriedades, dos seus bens. Eles podem comercializar e nesse ato de comercialização, no limite do talento, uns ganham muito dinheiro, mas o dinheiro é dele, né? Lei da propriedade privada, que é dele é dele, mas que a regra era clara, como a gente praticamente dizimou o Estado ficou pequenininho, né? Porque o mercado agora é que controla tudo. Não tem Estado. E aí você tem toda a liberdade para você se prover e prover sua família. Então, sua força de trabalho é sua, você pode trabalhar, trabalho é remunerado e você vai ganhar o seu capital e prover você e sua família. Não fazendo isso, então, o Estado não tem mais aquela força toda para te amparar. Você perdeu o dono. Aquele rei, aquele Estado monárquico que era dono de você, não tem mais dono, né? Graças a Deus também, mas, né, ninguém quer ter dono. Por outro lado, agora ficou uma coisa tensa, porque você tem agora toda a responsabilidade de se autoprover, porque não tem um Estado para te amparar. A ideia inicial era essa, né? Então, institui-se o segundo estado da civilização, que é o Estado liberal capitalista, né? A gente falou também que o segundo
esse era o poder da nobreza, que foi destituído com a queda do Estado monárquico, mas tinha ainda o poder da igreja, né? O poder do clero. Esse poder também não foi completamente dizimado, mas sofreu grandes transformações a partir de Calvino e Lutero, que fez a reforma protestante da Igreja Católica, e aí a gente mais tarde então tem o que era uma única religião, uma única igreja, ela continua cristã, mas praticamente dividida em 3 segmentos, né? Católico, protestante e ortodoxo. Bom, paramos aí. E aí, vamos continuar a partir daí. A gente falou também que foi a afirmação do capitalismo que promoveu, né, e o movimento cultural chamado antropocentrismo, junto com o nascimento do Estado liberal, promover então a descoberta da máquina e aí a era da industrialização. Então, quem tinha dinheiro tinha uma máquina, quem não tinha dinheiro tem que trabalhar para quem tinha máquina. Então, a sociedade liberal capitalista se organizou a princípio, a partir daí, né? Quem tem recurso, todo mundo tem que se prover porque não tem Estado. E quem tem muito dinheiro, então, tem a fábrica, né? Tem a terra. Quem não tem nenhum dinheiro, então, vai ter que trabalhar, né? Senão não vai ter como prover, não vai ter ninguém para te sustentar. Você vai ter que trabalhar ou na máquina de quem tem a máquina, né? Na indústria, ou nas terras de quem tem terra. Tudo bem? A gente falou que esse Estado, então, ele começa a criar grande massa de miseráveis. Esse Estado, essa ideia de que o mercado controla, o governo não interfere, o Estado não interfere, livre mercado, não é tão justo assim. Alguns têm mais talento ou sorrateiramente conseguem mais acumulação de capital do que outros, e então vai ficando pessoas sem nenhum recurso e pessoas com muito recurso. Então, começa-se aí a estratificação social e a separação da sociedade em classes, né? Os milionários, os super ricos, os classe média, os miseráveis, os pobres, abaixo da linha da pobreza, e começa a criar-se, então, a casta de pessoas pobres que aumentava cada vez mais, criando uma estratificação social de que as pessoas que tinham muito dinheiro eram poucas e a grande maioria das pessoas não conseguia competir no mercado e não conseguia acumulação de capital, né? Ficava muito difícil dele prover a família, só ele, com a força do trabalho dele, porque esse mercado não se mostrou tão justo assim. Do tipo emprego para todos, salário bom para todos, isso não se configurou e aí o que se percebe é que o Estado, então, ficou alheio, observando, e as pessoas foram se estratificando em classes, criando o que a gente chama de iniquidades, né? Extremas desigualdades sociais. Pessoas muito, muito, muito ricas e, na outra extremidade, pessoas muito, muito, muito pobres. Bom, esse Estado, então, não foi tão feliz assim, não deu certo para todos, e esses que não conseguiam se incluir nos meios de produção e consumo, né? Ele não conseguia emprego, portanto, não conseguia consumir. Eles foram ficando revoltados com esse tipo de Estado também. Algumas ideias, então, começam a surgir na ideia de romper com o Estado liberal capitalista e criar um novo Estado, que eles a princípio chamaram de socialista, né? Qual era a ideia desse novo Estado? Se o capitalismo se estruturou a partir das ideias, sobretudo, de Adam Smith, o socialismo se estrutura a partir
das ideias de Karl Marx, né? Que produzia jornais, distribuía nas portas da fábrica, dizendo, olha, isso aqui está tudo errado, você está trabalhando 8, 10, 12, 14 horas por dia, e no final do mês você tem um salário miserável, todavia, trabalhando tantas horas por mês, você produziu muita coisa para o seu patrão, ele ficou cada vez mais rico, você está ficando mais pobre. Esses jornais, eles faziam muita crítica ao modelo liberal capitalista, né? E ele começa a falar que esse modelo de Estado foi estruturado pelos burgos, que eram os comerciantes, que eram as pessoas que já eram abastadas, né? Por isso que a gente chamou de Revolução Burguesa, por causa dos burgos. E até hoje esse termo burguês, né, quer dizer o cara que tem dinheiro, né? Então, Marx falava que esse modelo foi criado por eles para beneficiar eles, não para beneficiar trabalhador pobre, mas que estruturou um modelo de Estado que beneficiasse quem já tinha o dinheiro, né? Aquela ideia, né? Aquela ideia bastante popular de quem tem dinheiro faz dinheiro, quem não tem fica sem. E ele começa a pregar, então, uma possibilidade de romper com o Estado liberal, institui um novo modelo de Estado. Marx dizia que o que produz a riqueza? O que produz o bem? O que produz o produto? A resposta era o trabalho. Se é o trabalho que produz a riqueza, o trabalhador, então o trabalho é mais importante do que a riqueza, que é o lucro. Se o trabalho é mais importante que a riqueza, o trabalhador tem que ter a devida importância. Não pode ser tratado como era tratado, né? Ele não podia viver em condições subhumanas, trabalhar 14 horas por dia com salário, né, miserável, as precarizações das relações de trabalho. E ele criticava muito. Então ele falava de uma nova doutrina socialista. E o que tinha nessa nova doutrina? O que ele pregava? A dignidade intrínseca e alienável da pessoa humana, ou seja, tem um limite da pobreza, da miséria. Esse limite rompe com a dignidade humana. Não dá para imaginar uma pessoa morrer de fome, né? Num país rico. De fome, não. Isso aí acabou com a dignidade dele. Então, os mínimos sociais, o mínimo de tem que ser provido, né? Não é que o Estado vai ter que dar riqueza para as pessoas, mas vai ter que garantir os mínimos sociais partilhados, né? Os mínimos universais, o mínimo de habitação, né? Ele tem que ter uma casa para morar, o mínimo de nutrição, ele tem que ter lá as 2.500 calorias dia de alimentação, senão, né, a máquina do corpo humano funciona. Ele tem que ter um mínimo de lazer e recreação. Então, assim, pode se explorar o trabalho, mas tem que garantir para o trabalhador a dignidade mínima para ele. Pelo menos tinha que existir isso. A primazia do bem comum. Marx, gente, ele escreveu muitas coisas legais, muitas coisas boas, mas também a doutrina dele era muito dura. Marx achava que as pessoas não poderiam ter diferença de condição social. Na cabeça de Marx, ele entendia que todo mundo tinha que ser igualzinho na condição econômica, não pode ter rico e pobre. Se todos nascerem iguais perante a lei, se todos têm direito à dignidade humana, todos têm que ser iguaizinhos. Então pega a riqueza do país inteiro e divide em igual partes para todos os habitantes do país, você teria aí o bem comum, que mais tarde as pessoas chamou de comunismo. O que é comunismo? O bem comum. Essa ideia de que não pode ter ninguém mais rico que o outro, nem mais pobre que o outro. Todo mundo tinha que ter a mesma condição socioeconômica, né? Daí vem a ideia do comunismo, gente, a primazia do bem comum, ou seja, é comum a todos. Se o país é rico, todo mundo é rico.
Se o país é classe média, todo mundo é classe média. Se o país é pobre, todo mundo é pobre. Então, assim, né? Vamos pensar lá na Venezuela, quando exportava seus petróleos, tinha muita riqueza, lá era um socialismo e as pessoas tinham um IDH muito alto, né? Uma condição de vida muito boa, e todos. Mas quando o país ficou muito pobre, todas as pessoas ficaram muito pobres. Cuba, né? É só olhar a condição socioeconômica de Cuba. Não tem miserável lá, não tem ninguém que não estuda lá, não tem ninguém que não tenha saúde lá, mas vivem na pobreza, né? Então, assim, o país é pobre, mas todo mundo tem que ser igualmente pobre, não pode ter um mais rico que o outro. Então, assim, as ideias de Marx, né? A destinação universal dos bens, ou seja, nesse novo Estado tinha que, então, pegar todos os bens do Estado, do país, e dividir, né? Destinação universal do bem, dividir igualzinho para todo mundo, cada um com sua parte, e ninguém tem uma parte maior que a do outro. Primazia do trabalho sobre o capital. Marx falava, então, que se é o trabalho que produz o dinheiro, então o dinheiro não pode ser maior que o capital, não pode, o dinheiro não pode ser mais que o trabalho. Se é o trabalho que produz dinheiro, então o trabalho é mais importante que dinheiro. Então o trabalhador é mais importante que o dono da fábrica, né? Então a primazia do trabalho sobre o capital, sobre o dinheiro, né? O que Marx dizia? Umas frases importantes de Marx. A representação não tem sentido. Marx era contra a democracia. É o que eu falei. Marx falou muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Marx não acreditava em... Ele achava que a religião também não tinha... A religião era como se ele arrefecesse, minimizasse os efeitos deletérios do grande capitalismo. Marx falou que a religião era o ópio do povo, né? Aí por que ópio? Muita gente não entende essa frase, mas por que ópio? Porque a gente vivia aquela época a descoberta dos opioides, que são pseudoanalgésicos que até hoje se usa nas UTIs, nos sedativos, né? A medicação à base de opioides. Opioides vem de ópio, era essa substância descoberta à época. E o que é o ópio? Era um analgésico. Quando fala o ópio do povo é a religião? É porque a religião é um analgésico para a opressão do capital, né? É como se a pessoa tivesse que se revoltar e não se revolta, fica passivo diante das injustiças. Por isso que ele tem essa frase famosa que a religião era o ópio do povo. Porque a religião, ela meio que deixa, tira a capacidade de se indignar do povo pobre. Se você acredita, a religião prega que, né, a acumulação de capital não é legal aos olhos de Deus, você não pode ser rico e olhar para o seu irmão morrendo de fome. A religião prega a caridade, mais fácil ficar meio passar pelo buraco da agulha que o rico para o reino do céu. Lucas também tem uma passagem sobre os ricos, que não é legal. Então a religião, assim, ela meio que, quanto mais sofre, mais perto de Deus está, né? Quanto mais rico, mais distante de Deus. Quanto mais pobre, mais perto de Deus. Então a ideia da religião é de que ela ela meio que acalma os ânimos dos revoltados, porque é a vontade de Deus, aquela condição de miséria dela, e ela não vê aquela condição de miséria como produto da organização do Estado, né? O Estado se organiza de uma forma que produz miseráveis, mas esses miseráveis não entendem que foi o Estado que criou a condição de miserável, mas foi a incapacidade dele, a vontade de Deus, a incompetência dele, aí é como se ele tomasse um analgésico e não se revoltasse, né? Marx também falava contra a democracia. Marx não acreditava na democracia, né? A representação não tem sentido, é uma abstração. Não há mediação possível a não ser entre o homem e ele mesmo.
Na verdade, quando a gente elege alguém para nos representar, lá no Congresso Nacional, para Marx isso é uma abstração, isso não é uma mentira, isso não existe. Ninguém consegue representar ninguém. Para Marx, gente. Ah, não há mediação possível, só há autorrepresentação. O político que está lá em Brasília não está representando a gente, está representando ele mesmo, os interesses dele, não os interesses da gente, né? Ah, mas ele saiu do nosso meio. Mas para Marx, isso é uma condição humana. Quando você vai lá defender uma ideia, se essa ideia for contra os seus próprios interesses, você não a defende, né? Para Marx não existe alguém representando o outro. Quem está representando, representa ele mesmo, os interesses próprios dele, né? O homem é um ser social, portanto, ele é indivisível, né? Então, assim, não dá para dizer, ó, esse aqui é o Antônio, meu amigo, e quando ele vai lá para o Congresso Nacional, ele é o Antônio deputado. Não, ele é o Antônio, onde ele for, ele não divide a condição. Ele não tira a roupa, a personalidade de amigo e depois chega no Congresso e veste outra personalidade de deputado. Para Marx isso não existe, porque o ser humano é indivisível. Onde ele for é o mesmo Antônio, tá certo? Nesse sentido, o eleitor é quem faz adesão à ideia do político e não o contrário. Para Marx, quando você elege alguém, você está fazendo adesão à ideia desse alguém. Não é ele que está fazendo a sua adesão à sua ideia, né? Imagina se os nossos políticos fizessem o que a gente deseja. Esse mundo seria outro, mas nunca faz. Porque é nós que aderimos à ideia dele, não ele que aderiu às nossas ideias. A verdade que Marx dizia era nua e crua, e não é nem uma estupidez pensar como Marx pensava, porque isso está claro na nossa sociedade contemporânea. Marx dizia ainda, um deputado é como um sapateiro, ambos respondem a uma necessidade social. Então, assim, deputado é uma coisa que precisa existir, sapateiro também precisa existir, médico precisa existir, terapeuta precisa existir, então, né? É uma divisão social do trabalho, porque a gente não viveria sem um sapateiro. A gente não viveria sem um lixeiro, que é recolher o lixo, né? E acumular, e distribuir doenças, etc. Então a gente precisa do lixeiro, assim como a gente precisa de um deputado. Além de tudo que isso Marx falava, de coisas boas e coisas ruins, ele ainda falou uma coisa muito dura. Marx acreditava que para derrubar o Estado, né, lembra que o Estado liberal capitalista derrubou o Estado monárquico. Agora Marx está pregando a derrubada do Estado liberal capitalista. Mas Marx falava, quem defende o Estado capitalista é o patrão, é o grande empresário. Quem defende o Estado socialista é o trabalhador. Cada um com seus interesses. Para Marx, era impossível derrubar o Estado liberal capitalista apenas com palavras, com narrativas, com debates. Porque quem tinha o poder de transformar o Estado brasileiro era quem tinha poder, quem tinha riqueza, ou seja, os patrões. Os trabalhadores podiam falar, mas ninguém ia escutar. Sendo assim, Marx falava que a única forma de derrubar o Estado liberal capitalista era a partir das armas. Marx pregava, então, a luta armada dos trabalhadores contra os patrões. Então, contra as formas liberais, Karl Marx propôs a transformação da sociedade pela luta de classe. Classe dominante e classe dominada. Marx estratificou a civilização em dois tipos de classe, né? Quem tem o dinheiro, quem tem o capital, o dono da fábrica, o dono da terra, esse era a classe dominante. Quem não tinha nada disso, ou seja, o trabalhador, era a classe dominada. Então ele pregou uma luta entre uma classe e outra, luta armada. E Marx dizia, como pode submeter o trabalhador ao capital? Como pode o trabalhador ser submisso ao dinheiro, se o dinheiro não é para ele? Então,
Marx falava que o trabalhador tinha aí um nível de alienação em que ele ficava trabalhando 10, 12, 14 horas por dia para produzir riqueza para o patrão e nada lhe sobrava. Como é que Marx defendia isso? Pela uma teoria da mais-valia, menos-valia. Para Marx, um trabalhador de uma fábrica, imagina, 10, 100 mil trabalhadores de uma fábrica, vamos imaginar, ele produz um carro. Teoria de Marx, gente, teoria da mais-valia. Depois de muito trabalho, o produto foi um carro. Pronto, vamos imaginar isso. Esse carro, então, está na mão do patrão. O trabalhador não é dono do produto, né? O produto fabricado é do patrão. O patrão vende o produto, vende o carro no mercado. Perfeito. E o dinheiro desse carro? Marx dizia que 50% desse valor era para pagar os trabalhadores. Então, o trabalhador produziu o carro para o patrão levou esse carro no comércio, vendeu o carro, pegou o dinheiro e dividiu no meio. 50%, com metade do dinheiro, ele pagou toda a despesa da produção do carro. Ou seja, o salário de todos os trabalhadores. E as matérias-primas. Sobrou para eles 50%. Então ficou 50% para o trabalhador, 50% para o patrão. O trabalhador, ele tem que subsistir, ele e a família dele. Então, ele pega esse salário, esse 50%, e vai para o mercado comprar arroz, feijão, roupa, né? Pagar a luz, conta de água, né? Vamos traduzir para o cenário atual. Ele vai pagar as contas do mês dele. Ao final do mês, ele não sobrou-lhe nada. O que ele precisa? Correr para a fábrica e trabalhar mais 30 dias. E assim sucessivamente, por todos os 35 anos de trabalho, 40, 50 anos de trabalho. Por isso que ninguém perde o emprego ou pede demissão e fica em casa, né? Porque se ele ficar em casa, ele não vai prover a família, não tem renda. A única renda é a força do trabalho. Então, o trabalhador necessariamente, obrigatoriamente, pelo império da condição humana, ele tem que trabalhar. E os outros 50% do valor do carro ficou com o patrão. O patrão vai lá e também vai comprar arroz, feijão, pagar as contas dele. Mas ele viu que com aquele valor de 50% do carro para subsistir só ele gastou tudo o que precisou e sobrou muito dinheiro. Essa sobra do dinheiro é que Marx chamava de lucro. O que é o lucro? É aquele 50% que o patrão ficou, comprou tudo que ele precisava para viver e ainda não gastou tudo. Esse que sobrou é chamado de lucro. Figura do lucro. Imaginem o lucro. Aí eu peço um esforço intelectual de vocês. O lucro ficou com quem? Se o trabalhador teve que gastar todo o dinheiro para subsistir. O lucro ficou só com o patrão, né? Vamos imaginar que é uma pequena parcela lá do lucro. E que do dinheiro que a gente chamou de lucro do patrão? E que o patrão faz com esse lucro? Ele já gastou o que ele precisava para subsistir. Ele acumula. O trabalhador não acumulou, mas o patrão acumulou. Mas aí vamos imaginar que 20%, ele gastou 30%, ficou com 20%. 20% sobrou, ele guardou. Aí ele constrói outro carro. Gira a roda aí, ele ficou com mais 20%. Aí fabrica outro carro. Aí a roda vai girando, ele vai ficando com 20%, 20%, 20%, 20%, ele vai acumulando, e o trabalhador? Não, ele gastou tudo para subsistir e ele não tem essa coisa do lucro que não é dele, é do patrão. E quando o patrão acumular muito, mas muito lucro, o que ele faz? Esse lucro todo? Compra outra fábrica. Quando ele compra outra fábrica, o que ele faz? Bota o trabalhador lá para
fazer o produto girar, girar, girar e sobrando 20%, 20%, 20%, 20%, acumulando, acumulando. O que ele faz? Lá no final, compra outra fábrica, bota trabalhador para girar para ele, girou, girou, girou. Então, Karl Marx acreditava que no modelo liberal capitalista, o trabalhador produz riqueza para o patrão e esse Estado foi organizado de uma forma em que o trabalhador vai chegar aos 60, 70 anos, olhar para trás e falar que ele só deu conta de cuidar dele e da família, e o patrão, nesses 70 anos, ficou muito, mas muito milionário. Nas ideias de Marx, era assim, né? Como a gente tem um Estado que defende o direito à propriedade privada, o que era dele, ele não roubou de ninguém, então não é pecado ser rico, ser milionário, enquanto seu irmão está morrendo de fome, né? Então, o socialismo teve origem na classe intelectual e nos movimentos políticos, não era só Karl Marx, né? Essas ideias, a partir dele, foram difundidas e muita gente aderiu às ideias, principalmente os intelectuais. Aderiam às ideias de Marx, né? Esse movimento socialista, ele ganha corpo, começa a ocupar as mentes dos trabalhadores, começa, então, os movimentos de revolta, as pessoas realmente começam a acreditar que o modelo liberal capitalista só privilegiava os donos das fábricas, os donos do capital, os donos da terra, né? E ele criticava os efeitos da industrialização e da propriedade privada. Então, o que Marx pregava? Vamos derrubar esse Estado aí, da mesma forma que a Revolução Francesa botou na guilhotina, cortou o pescoço de toda a nobreza, da mesma forma, vamos, com muita violência também, tomar tudo que é do patrão, surrupiar tudo que eles acumularam, explorando a força de trabalho dos trabalhadores, né? Vamos tomar os bens dele, vamos tomar as fábricas, vamos tomar propriedade privada e vamos colocar tudo isso. Fazer o quê com tudo isso? Colocar isso tudo na mão do Estado. E o Estado tem o dever agora de fazer aquela distribuição de forma igualitária, o bem comum, todo mundo, toda a riqueza do país ser dividida em partes iguais para todo mundo. Essa era uma teoria de Marx no século XVIII. E o que essas teorias, elas difundiram, ganharam força? As ideias socialistas tiveram bastante aceitação em diversos países menos industrializados do planeta. Em 1917, ocorreu a primeira grande revolução socialista bem-sucedida no mundo. Lenin, Revolução Bolchevique, toma o poder em 1917. Mais de um terço da humanidade optou em seu momento pela recusa ao capitalismo e em favor do socialismo. Então, gente, o que aconteceu nesse mundo nosso? O capitalismo desagradava a classe trabalhadora, Marx difundia a queda do Estado capitalista e a instituição de um novo Estado chamado socialista. Nesse novo socialista, acabava o direito à propriedade privada, acabava o livre mercado, né? E muita gente acreditou nas ideias de Marx. Os trabalhadores se organizaram e em muitos países houve guerra civil, uma revolta mundial. Um terço do mundo, dos países do mundo, se transformou em socialismo. 2/3 do mundo, dos países do mundo, mantiveram o capitalismo, continuaram no capitalismo. As ideias de Marx, então, só convenceu 1/3 da humanidade, ou dos grandes líderes mundiais. E era uma discussão tremenda. A gente chamou isso de Guerra Fria. O que é uma Guerra Fria? Guerra em que ninguém pega em armas, por isso que é fria. Então vira uma guerra de palavras, guerra de narrativas. Os países
do Bloco Socialista falava muito mal nos debates, falava muito mal do capitalismo, que produzia muito miserável e só enriquecia os patrões. O Bloco Capitalista falava muito mal do socialismo, que não tinha desenvolvimento, as pessoas perdiam a sua ambição de crescer na vida, de produzir, porque é tudo igual para todo mundo. Nesses dois blocos, socialista e capitalista, existiam países líderes desses blocos. Então, a União Soviética, que hoje é chamada de Rússia, liderava o bloco socialista. E os Estados Unidos liderava o bloco capitalista. Esses dois blocos se degladiavam na Guerra Fria. Como eu falei, não através de armas, mas através de narrativas, de debate, de discussões. Tá certo? Aí teve a corrida tecnológica, o primeiro a pisar na Lua, a Rússia mandou o Sputnik para a Lua, para o espaço, e os Estados Unidos mandou o Apollo 13 para a Lua, aquela corrida toda, né? Querendo provar para o outro que o seu modelo de Estado é melhor que o outro. Para a gente entender minimamente o que é, tem uns exemplos muito, né, respeitando o reducionismo, né? Mas uns exemplos bastante clássicos para a gente compreender melhor a ideia do capitalismo e socialismo. Quem fala mal do capitalismo diz que não tem, que assim, que realmente privilegia os mais abastados e prejudica quem tem menos dinheiro. No capitalismo ele é muito duro porque é a lei do mercado, né? Quem conseguir ganhar dinheiro, ninguém pode tomar, é dele, é propriedade privada, ou seja, se ele tem bens, se ele tem imóveis, carro, tudo é dele, ninguém pode tomar, mas a população pobre, 70% da população, não consegue não acumular capital. Então, quem critica o capitalismo fala assim, ó, você tem realmente liberdade para fazer o que você quer, para comprar o que você quer, para viajar para onde você quiser, ninguém vai te proibir. Desde que você tenha dinheiro. Ninguém vai proibir no Estado liberal capitalista de você viajar para Paris. Ninguém. Se você quiser ir, só cumprir a norma, as regras, passaporte, essas coisas, você vai. Só que você tem que ter dinheiro. E quem fala mal desse modelo, então diz isso. Fala assim, ó, se para usufruir da minha liberdade eu vou precisar de dinheiro, então só quem vai ter liberdade é quem tem dinheiro. Então, a liberdade não é para mim. Eu posso ir para Paris, mas não vou nunca, nem eu, nem meus filhos, nem meus netos, nunca vão para Paris, né? Nessa vida, nesse mundo. Né? Então, assim, é de mentira, é para beneficiar rico mesmo. Uma dinâmicazinha bem medíocre que a gente usa para tentar fazer os alunos entender o que é capitalismo é assim. Vamos imaginar que a gente está preso numa sala de aula. Eu fui lá, eu sou o Estado lá, eu sou o maioral, e eu fui lá e fechei a porta da sala. Na sala tem 30 alunos, né? Eu dei R$ 1.000 para cada um. Fui lá e dei uma nota de... Não, uma nota não dá, né? Várias notas, mas um valor de R$ 1.000 para cada um dos 30 da sala. Não existe dinheiro novo, porque nessa sala ninguém entra, ninguém sai. Não existe dinheiro novo, tá? Eu vou sair da sala, fechar a porta, ninguém entra, ninguém sai. E eu vou voltar 1 ano depois. Vocês não vão morrer de fome. Por quê? Porque eu dei R$ 1.000 para cada um. Vocês vão subsistir a partir dos recursos que foi dado a vocês. E foi dado em quantidade igual a todos. R$ 1.000 para cada um. E vocês vão fazer o que com esses R$ 1.000? Sobreviver. Vai ter que comprar, vender, comercializar ali o que você precisa. Bom, eu saí da sala, fechei, não existe dinheiro novo, e aí eu voltei 1 ano depois. Aí eu quero saber quanto cada um tem de dinheiro e se ainda tem dinheiro.
Aí vai ter uns 5 lá dos 30 que vai falar assim: eu tenho 5 mil no bolso. Se ele tem 5 mil no bolso e não tem dinheiro novo, durante um ano esse dinheiro ficou girando ali, livre mercado, ficou girando, as pessoas comprando e vendendo o que precisava. E se ele ficou com 5 mil, é por quê? Porque muita gente perdeu dinheiro, vai ter gente sem nada então, porque não tem dinheiro novo e ele está com 5 mil. Vai ter mais uns 10 lá que falam, ó, eu tô com o mesmo 1.000. Vendi, comprei, sobrevivi e tô aqui com meus 1.000. Mas vai ter lá mais de 60% vai dizer assim, ó, eu tô com menos de 1.000. Vai ter uma grande galera, uma porcela que vai tô com 0. Porque se tem alguém com mais de R$ 1.000 na mão e não tinha dinheiro novo no mercado, é porque se ele tinha 1.000 e agora está com 2.000, é porque alguém perdeu dinheiro. Dinheiro girou, girou, girou e acumulou na mão dele. Então, quem fala mal do capitalismo fala que no limite do talento, alguns vão ganhar mais que os outros. E tem gente que não tem talento nenhum, ou não tem iniciativa, ou não tem, né? Ou é um viciado de droga, ou é um preguiçoso, ou é um doente, né, que caiu, perdeu a força de trabalho. Por variáveis motivos, ele não vai ter mais dinheiro, vai perder boa parte do dinheiro dele. E isso é natural. Não existe problema. Qual o problema dentro do capital? O capitalismo ele considera que as pessoas são diferentes. Então vai ter que cada um que se vira. O problema é que no capitalismo não teria um Estado forte para cuidar dos miseráveis. Não tem política pública. Ah, eu não tenho dinheiro para saúde, aqueles R$ 1.000, eu fiquei doente, paguei tudo que eu precisava de remédio, acabou o dinheiro, agora não tem Estado para me dar dinheiro, para me dar saúde, eu não tenho para comprar. O que vai acontecer comigo? Vai morrer. Vai morrer. Se não tem política pública e é o mercado que regula, então a gente parte do princípio então que quem não acumular seu capital vai sucumbir, né? Alexander Spencer era um positivista que dizia que o homem que não tem capacidade para prover ele e a família tem que morrer para o bem da civilização. Então, assim, quem fala mal do capitalismo fala nessa lógica de crítica de que é muito duro, muito dura. O capitalismo nu e cru é muito duro. Quem acumula capital está bem, quem não acumulou não tem o Estado para prover, tá? E vai morrer mesmo. Ou de fome, ou de doença, ou de intempérie, mas alguma coisa vai destruir ele. E o lado capitalista que fala mal do socialista diz o quê? Também tem aí aquela dinâmicazinha que sempre se faz e que está em todas as mídias aí, muitos de vocês já depararam com essa dinâmica de um professor que instituiu o socialismo na sala. Então, da mesma forma, eu estou lá na sala, não vou introduzir o capitalismo, eu vou introduzir o socialismo. O que eu faço então? Eu dou uma prova, todo mundo faz a prova, um tira 10, outro tira 7, outro tira 5, outro tira 0. Eu pego todas essas notas, somo, totalizo elas e divido em partes iguais. E deu aí 7 para cada um. Os que estudaram bastante tirou acima de 7, 8, 9, 10. Os que não estudaram nada, ficaram na balada, preguiçoso, tirou 1, 2, 3. Mas o que é fato? Como o socialismo é o bem comum, não pode ter ninguém melhor que o outro, então esse professor então totalizou, somou todas as notas e dividiu pelo número de alunos e deu uma média igual para todo mundo, porque aqui no socialismo não pode ter estratificação de classe, todos são iguais na condição socioeconômica. Então, primeiro bimestre ficou todo mundo com nota 7. Segundo bimestre, professor, da mesma forma, aqui
todo mundo já sabe, que é o socialismo. Ao final, a gente vai totalizar e dividir as notas. Então, no segundo bimestre, aquele é o capitalista falando mal do socialismo. Aquele que estudou pra caramba, se esforçou, tirou 10, ficou com 7. E aquele que foi para a balada, preguiçoso, não se dedicou, tirou 3, também ficou com 7. Para o segundo bimestre, então, aquele que estudou muito fala: não vou estudar para 10 mais. Estou carregando o resto nas costas. Não vou estudar para tirar 7. E tira 7. Aquele preguiçoso vai dizer assim: não, eu... Ou aquele, né, foi para a balada, vai dizer: não, bimestre passado eu não estudei nada, tirei 3, fui para 7, mesma coisa, é só não estudar, eu vou ficar com 7. Os capitalistas falam que no modelo socialista não tem ambição. E que juntou no segundo bimestre, juntou todas as médias, dividiu e caiu para 5. E assim sucessivamente até entrar na pobreza de todos do país socialista. Eu sei que essas duas opiniões, esses dois lados, esses dois polos do mundo divididos, fazendo esses debates, essas discussões, avançam e cria-se a Guerra Fria, né? Como que era o modelo socialista, então? Supressão das desigualdades sociais e fim do Estado. A ideia era que tomasse tudo de todo mundo, então não tinha mais pobre e rico, era todo mundo igual, como eu falei. E destitui o Estado. Sistema político centralizado na mão do Estado. Agora nós vamos criar um novo Estado, porque se vai tomar tudo de todo mundo, quem que vai distribuir? Tem que ter um Estado, então. Então, as lideranças, aqueles trabalhadores que eram a liderança do movimento socialista, aqueles que Lenin, né, um dos grandes líderes dessas ideias, e que pegou em armas para destituir os liberais capitalistas em 1/3 dos países do mundo, eles então assumem o poder e criam ali um Estado que tem o dever agora de instituir o socialismo, né, o bem comum ali, dividir os bens em partes iguais e todos ficarem em mesma condição social. Busca o desenvolvimento social juntos, então todo mundo igualzinho, né? O que eles, as contestações que eles fazem, as críticas, é que no modelo social todo mundo vai se esforçar, sim, todo mundo vai trabalhar junto, sim, todo mundo vai produzir riqueza, sim, já que a condição é igual para todo mundo. Os capitalistas discordam disso, diz que uns vai pendurar nos outros, né? Vai ter a abolição das desigualdades sociais, então não vai ter mais, como eu falei, rico e pobre, todo mundo igualzinho. Meios de produção controlados da mão do Estado. Olha aqui, no socialismo você não pode comercializar nada. Você não pode pôr uma plaquinha lá que você vai atender um paciente de fisioterapia. Se você vai trabalhar para o Estado, é como imaginar que todos fossem funcionário público. Não existe livre comércio, não existe mercado. O Estado é que controla todos os meios de produção, né? E o Estado, então, o que vai fazer com essa produção? Todo mundo trabalhando para o Estado, ele vai pegar toda a riqueza produzida e dividir em partes iguais. Essa era a ideia socialista, né? Por isso que fala o socialismo ideário, né? Porque na prática praticamente não existiu, né? Extingue a competitividade de mercado, então não existe mais mercado, né? Ocorre a Guerra Fria, os dois polos políticos, como eu falei, e tem o comunismo utópico. A ideia do socialismo era quando tivesse todo o mundo socialista, você eliminava o Estado e ficava todo mundo com todas as coisas do Estado, não precisaria, quando distribuir os bens para todo mundo, não precisaria de um Estado, né? Então ele seria eliminado, né? Os socialistas diziam que não cabe ao Estado, mas cabe a cada pessoa lutar pela igualdade. A ideia da igualdade tem que estar na cabeça de todos. Então, se está na cabeça de todos, não precisaria de um Estado. Então, ficou esses dois blocos, capitalismo contra socialismo, chamado de Guerra Fria, foi até os anos 80, né? A propriedade privada no capitalismo
Vamos lá, falar as características de cada um. No capitalismo, direito à propriedade privada. O uso da mão de obra assalariada. Então, você pode trabalhar e ter patrão. Divisão de classe. Miserável, classe média, super ricas. Permite a desigualdade social. Ou seja, tem vários tipos de condição socioeconômica. Livre iniciativa da regulação do mercado. Então, o mercado que controla, o Estado não intervém, né? Se alguém quer vender uma coisa para você, né? Ele deu o preço, você quer comprar, aceitou o preço, o Estado não se mete nisso. Isso é o capitalismo. Exploração da mão de obra para o lucro. Então, eu posso botar um trabalhador lá para trabalhar para mim. Isso é permitido no capitalismo. E o sistema é privado. Não existe Estado forte, né? Provedor. Então, a educação privada, a saúde privada, a segurança privada, tudo é privado, tá? Vai lá nos Estados Unidos tentar um SUS para ver se você tem. Não tem. A gente vai ver vídeo nessa disciplina em que o paciente está hospitalizado no hospital americano, ele está lá, aí, lógico, ele está pagando as contas dele, mas a doença cronificou, ele precisou de mais internação, ficou muito caro, o dinheiro acabou. O que acontece? Lá não tem SUS. O que acontece, e a gente vai ver isso retratado em filme, é que o hospital paga o táxi para levar ele do hospital e deixar do outro lado da cidade, abandoná-lo lá. Então, nos Estados Unidos, quando você não tem dinheiro para pagar a sua saúde, você não tem acesso ao hospital, não te deixa entrar, né? Porque a saúde é privada. E do outro lado, as ideias socialistas, a propriedade é pública dos meios de produção, então não tem direito à propriedade privada, você não tem absolutamente nada, tudo está na mão do Estado, o Estado que é dono de tudo. Distribuição de bens em forma igualitária, então esse Estado tem a obrigação de agora pegar todos os bens e dividir em forma igual para todo mundo. Classe social única, ou seja, não tem classe média alta, baixa, todo mundo é a mesma classe social, como eu falei, país rico, todo mundo rico, país pobre, todo mundo pobre. Sistema público, educação pública, saúde pública, no socialismo você não precisa pagar nada, porque você trabalha para o Estado, e o Estado é que fica com a renda do seu trabalho, então ele vai distribuir para você em forma de educação pública, saúde pública, segurança pública. Tudo bem? Então tem essas duas ideias difundidas e dividindo o mundo em dois blocos, né? O que aconteceu nessa discussão, para a gente ser bastante objetivo? 1989 foi a derrocada, o último, né? O símbolo da derrocada do movimento do polo socialista, né? A queda do Muro de Berlim. Eu esqueci de falar. Na hora de dividir, me perdoem essa falha. Na hora dos países resolver se ia ser socialista ou se ia ser comunista, alguns países entraram em guerra civil porque uns queriam uma coisa, outros queriam outra, não se entenderam e o país rachou no meio. Rachou no meio. Então, você tem Coreia do Sul, capitalista, Coreia do Norte, socialista. Você tem, até tempos atrás, Alemanha Oriental, socialista, Alemanha Ocidental, capitalista. Você tem Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, um lado do... Então, assim, passou um muro, uma cerca no meio do país, dividiu o país em socialista e capitalista, muitos países aconteceu isso, tá? E outros países por inteiro decidiram pelo socialismo e outros países por inteiro decidiram pelo capitalismo. Mas esse socialismo não prosperou. Marx dizia, para o socialismo dar certo, todo o mundo inteiro tem que ser socialista. Se um país for capitalista, vai ficar atraindo os olhares dos outros. Se tiver gente mais rica que o outro, esse que está mais pobre vai querer pular lá para o lado do que o cara que está mais rico. Então, Marx falava assim, vamos imaginar Cuba, né? Cuba socialista, mas do outro lado do oceano é os Estados Unidos. Se tiver dois países, um capitalista e um socialista, um bloco vai querer pular para dentro do outro. É só ver quem está mais bem de situação e vai atrair os olhares de quem mora no outro bloco. Então, para Marx, o socialismo só funcionaria se todo o mundo inteiro fosse socialista. Isso não aconteceu,
apenas 1/3 virou socialista, e mesmo esse 1/3 não prosperou. Não prosperou. Marx estava certo, Marx estava errado, o fato é que as ideias dele foi caindo, e esses países, então, foram falindo. Fim do século XX é o fim do modelo socialismo. Eu falei de 1989 porque é o símbolo da derrocada do modelo socialista, porque em 89 foi a queda do Muro de Berlim. Berlim é a capital da Alemanha, existia Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Esses dois países, então, derrubaram o muro e transformaram tudo em capitalista liberal, né? Derrubaram o socialismo dentro da Alemanha, unificou as duas Alemanhas, mas unificou no modelo liberal capitalista, né? Acabou-se com o socialismo alemão, e alguns poucos países ainda consegue se sustentar no modelo socialista, Cuba ainda, né, meio misto, né, Coreia do Norte é uma que ainda consegue se manter, alguns pouquíssimos países ainda é socialista, o fato é que daquele 1/3 a grande maioria já se transformou em liberal capitalista, né? Felizmente ou infelizmente, o modelo socialista não prosperou. E por que não prosperou? Incapacidade desses países de acompanhar a revolução tecnológica, especialmente na área de informática. Se você olhar os carros de Cuba, era carro de 1930, antes da Revolução, né? Não existiu em Cuba uma fábrica de automóveis. Como ele era socialista, não permitia a importação de carros do modelo capitalista. Então, os computadores, as tecnologias, tudo avançaram no modelo liberal capitalista, mas não avançaram. As tecnologias não avançaram no modelo socialista, né? Ficou para trás. E mais importante, a ausência de práticas democráticas e a frustração das expectativas de progresso material da população. No modelo socialista, a mão de ferro era muito dura, voltou quase que ao modelo monárquico, né? As pessoas, para manter o socialismo, ela não permitia críticas, não permitia a livre manifestação do pensamento, se falasse mal era preso, não permitiu práticas democráticas, né? Os modelos desses países se tornaram bastante autoritários, né? Não todos, mas a grande maioria autoritários, né? E as pessoas, como o país não prosperou, o país foi ficando pobre, as pessoas também foram ficando pobres. Então, aquela expectativa de progresso que elas tinham não se consolidou. Modelo socialista, né, o que muitos pregam é que acaba com a ambição da pessoa. Então, se tudo é igual para todo mundo, eu não vou ficar me esforçando mais que o meu parceiro aqui, né? Tudo igualzinho para todo mundo. As pessoas são muito individuais, não pensam no bem comum, na coletividade, mas pensa em se dar bem, pensa em si. Então, o individualismo também ajudou muito a derrocada do socialismo, né? Atrapalhou demais o socialismo, porque no socialismo é o bem comum, tem que pensar na coletividade, não em si. Mas o homem, por natureza, é egoísta, então pensa sempre em si, né? E a indiferença, muita gente, né, não vê como pecado a acumulação de capital, enquanto o outro está morrendo de fome. Não tem diferença sobre isso, sabe? A desigualdade social é uma coisa natural para eles, e o melhor modelo é aquele que eu tenho a chance de prosperar, de lutar mais que o meu irmão lutou e ser melhor na vida que ele. Então, o capitalismo induz isso, né? Apesar de que quem fala mal do capitalismo vai falar que essa liberdade para você prosperar é que te vai fazer correr a vida inteira, chegar ao final, olhar para trás e ver que você mal deu conta de cuidar de si e dos seus, mas que essa corrida de 30, 40 anos de trabalho enriqueceu muita gente. Não você, mas muita gente.
Bom, falei do mundo, a divisão do mundo e no Brasil. O Brasil também teve grandes embates, né? Revoltas. O Brasil também ficou, né, meio que dividido entre comunismo, socialismo e capitalismo, né? O presidente brasileiro flertou com o socialismo, né? Jânio Quadros, João Goulart, mas os governos da ditadura, eles... Não é que os governos da ditadura... as Forças Armadas, elas tomam o poder, né? Instituiu a ditadura no Brasil. Nós tivemos 2 ditaduras, né? Muito duras, muito sangrentas, mas a primeira ditadura brasileira já é para impedir que os adeptos do movimento socialista ganhem força. Hoje a gente está nessa guerra de polaridade aí, quando falar os militares impediu os comunistas de tomar o país, por isso que matou muita gente, prendeu muita gente, exilou muita gente, porque essas pessoas, para a ditadura brasileira, para as Forças Armadas brasileiras, essas pessoas tinham ideias de esquerda, né, revolucionárias, socialistas, subversivas, né? Então eles instituíram a ditadura e para abafar, para acabar com o movimento socialista, né, que queria o socialismo no Brasil, né? E o comunismo? O comunismo é teórico, ele nunca aconteceu em lugar nenhum no mundo, isso é uma balela dizer que aqui teve comunismo, que, né? O comunismo era o bem comum, o comunismo era a última instância do socialismo. Depois que o socialismo conseguisse estabilizar o país, dividir em riquezas, ele instituiria o comunismo. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum no mundo. O comunismo, ele é só teórico. Não se deixe enganar por falas bestiais. O comunismo é teórico, ele nunca foi prático, ele nunca aconteceu. O socialismo, sim, mas o comunismo nunca aconteceu, né? Nem no Brasil, imagina, a gente teve governo de esquerda de 14 anos e não se tem notícia de comunismo no Brasil, né? Mas na época do socialismo, sim. A gente tem um Mato Grossense, um cuiabano muito famoso, chamado Filinto Miller, que dá nome a várias praças, né? O Hospital Júlio Miller é o neto do Filinto. Filinto Miller era o braço direito de Getúlio. Ele matou muita gente. Ele era o chefe do DOI-COID, que era a polícia da ditadura, e prendia muitos estudantes, matava nos porões, né? Torturava para entregar os colegas. E a ditadura brasileira foi muito dura. E por que existiu a ditadura? Nesse pretexto de que, se não houvesse a ditadura, o Brasil tinha se tornado socialista na época. E aí tomou o poder só por alguns dias, e essa tomada de poder só por alguns dias, para botar ordem, durou 25 anos e matou muita gente inocente. Inocente que eu digo assim, gente que tinha ideias contrárias ao modelo liberal capitalista era preso e morto, né? Não só existiu no Brasil, a América Latina teve muitos. Se aqui a gente tinha os porões da ditadura, em que prendia lá e matava e ninguém nem sabia, na Argentina também teve. Na Argentina tinha o voo da morte, né? A ditadura pegava aqueles jovens que eram lideranças e botava no avião e jogava no meio do oceano. Até hoje existe lá na Praça del Marzo as mães dos filhos desaparecidos na ditadura. O Brasil também tem muita gente desaparecida que até hoje não se sabe o que aconteceu. O fato é que o Brasil, então, se manteve capitalista, aqui nunca ocorreu o socialismo. Ideias teve, movimentos teve, mas nunca foi estabelecido porque a própria ditadura, não só por isso, né? Mas assim, a ditadura camuflou todo esse movimento.
E a gente continua capitalista e é capitalista desde sempre. Pessoal, eu termino essa aula por aqui, que a gente já excedeu o tempo. Fiquem com Deus, beijo no coração. Lembrem que essa aula é de sexta-feira, 13 de setembro de 2021. E eu aguardo as dúvidas de vocês no chat dessa aula. Fiquem com Deus, se cuidem.